Vamos finalmente começar a parte nova aqui, o assunto novo da aula, que vai ser resolver esse exemplo aqui, e mais um outro logo na sequência, que a gente vai ver justamente as duas situações que a gente acabou de discutir, quando a equação característica tem raízes iguais e quando ela tem raízes complexas. Bom, a primeira coisa é sempre aplicar a transformada de Laplace. Aqui na esquerda e na direita, tá? Nos dois membros aqui da equação. E a transformada de Laplace é linear, portanto, essa operação pode ser distribuída para cada uma dessas parcelas aqui. Aplica aqui, na primeira parcela, na segunda parcela também, já vou colocar a constante para o lado de fora, tá? O 4 aqui é constante, uma constante multiplicativa, pode ficar de fora. E aqui também, né? Tem um 4 multiplicando y, constante multiplicativa, fica de fora. E aí a gente usa aquele teorema lá, que está lá na tabela, né? Que é isso daqui, ó. Então, já vamos pegar para cá. Isso vai ser sempre aplicado, tá? A transformada de Laplace da função, que a gente não conhece, a gente vai chamar de y maiúsculo aqui, né? Sempre troca a letra pela versão maiúscula dela. A transformada da primeira e da segunda derivadas estão lá na tabela. E aí a gente substitui, assim, e falta calcular essa transformada de Laplace aqui também, que é a transformada de Laplace da exponencial, que está lá na nossa tabela, né? É 1 dividido por S menos A, S menos 3. Essa é a transformada dessa exponencial. Agora sim, substitui todo mundo aqui na equação diferencial. Vai ficar o seguinte, né? A transformada da segunda derivada é tudo isso aqui. Aí 4 vezes a transformada da primeira derivada. A transformada da primeira derivada é isso aqui. E nota, o 4 vai multiplicar todo mundo, tá? Depois eu vou ter que distribuir o 4 para essas duas parcelas aqui. Portanto, a gente coloca esse colchete aqui para indicar isso, né? E aí 4 vezes a transformada da própria função, que eu quero descobrir quem é, está aqui. E a transformada de Laplace da exponencial, lá segundo a nossa tabela, é isso daqui. Nota que agora já não é mais uma equação diferencial, né? Essa é a ideia, né? A gente, a partir de uma equação diferencial, aplicar a transformada de Laplace e chegar numa equação algébrica. Então, vamos isolar o y de S. Primeiro, distribuir esse 4 aqui, né? Para cá e para cá. Antes disso, a gente já substitui os valores das condições iniciais fornecidas no problema, né? A função calculada em zero é menos 1. Então, a função calculada em zero, essa daqui, é igual a menos 1. Vou colocar aqui. E ela aparece aqui de novo. E aqui aparece a derivada calculada em zero, que é igual a 1. Então, isso daqui é igual a 1. Esse menos aqui, do menos 1, com esse menos, vai ficar mais. Ó. E aqui, o menos com menos, vai ficar mais 1. E agora sim, eu distribuo esse 4 aqui para dentro. Multiplica a primeira parcela e multiplica esse 1 aqui, vai ficar 4. Aí vamos colocar todo mundo que tem y de S aqui mais para a esquerda. E agora eu coloco o y de S em evidência, né? Esse menos 1 mais 4 aqui, dá para a gente somar, já vai dar 3 positivo, né? Menos 1 mais 4 é mais 3. E aqui bota o y de S em evidência. Esse polinômio aqui é o polinômio característico da equação homogênea associada, tá bom? Isso sempre vai acontecer. E aí esse mais S mais 3 eu passo para o outro lado trocando o sinal. Vai ficar menos S menos 3. E aí agora para isolar o y de S é só passar tudo que está multiplicando ele, esse parênteses todo aqui, dividindo para o outro lado. Aí vou colocar o sinal de menos em evidência e os dois vão ficar positivos aqui dentro do parênteses. Agora sim, passo esse fator aqui do y de S dividindo por outro lado. Então, tem uma soma, né? Vai ter que dividir as duas parcelas da soma. Aqui e aqui. E agora não precisa mais dos parênteses. Aqui, então, a solução da nossa equação diferencial, que é a função que a gente quer obter. Só que essa é a solução no espaço S. Aplica, então, a transformada inversa nessa função. Vamos só ajeitar ela um pouquinho mais, né? Vamos juntar aqui essas duas frações, né? Fazer os denominadores ficarem iguais. O que é que eu vou fazer? Esses dois denominadores aqui só não são iguais por causa desse fator, não é?
o restante é igual. Esse polinômio de grau 2 aqui é igual a esse. Então, se eu multiplicar e dividir a outra racional, a outra fração aqui por esse fator, aí os denominadores vão ficar iguais. Então, eu vou pegar isso aqui, multiplicar e dividir desse lado. E agora sim, os denominadores são iguais, eu posso somar os numeradores. Como eu tenho o sinal de menos aqui na frente, na verdade é subtrair os numeradores, né? Então vai ficar 1 menos isso daqui. Aí dá para a gente fazer ainda mais, né? Dá para multiplicar aqui esse numerador, né? Na verdade aqui é a soma, o produto da soma pela diferença, né? O que acontece é que fica o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então vamos colocar isso. Menos, perdão, o segundo ao quadrado. Aí distribui esse sinal de menos aqui para dentro. Tá aí. Agora sim, ó, já está mais parecido, né, com as funções que a gente obtém quando calcula a transformada de Laplace. Só que aqui ainda tem um polinômio de grau 2. Ó. Qual é o próximo passo? Verificar se ele admite raízes reais, para que a gente escreva ele como um produto de polinomiais de grau 1. Então vamos lá, né? Vamos deixar isso aqui guardado. E vamos fazer o seguinte, né? Vamos fatorando o denominador. Na verdade, essa parte aqui já está fatorada, então só essa parte aqui do denominador. Essa parte aqui tem raízes reais, né? A gente aplica, então, a fórmula de Bhaskara para descobrir, né? Se tiver, o valor de S vai ser dado por menos B, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Tudo isso dividido por 2A, e A é 1, então 2A é 2. Bom, 4 vezes 1 vezes 4 é 16, 4 ao quadrado é 16 também. 16 menos 16 é 0, então isso aqui vai dar raiz de 0. Eu nem preciso dessa parcela aqui, né? As raízes são repetidas, né? Iguais a menos 2, nesse caso. Ou seja, né, a gente pode reescrever isso daqui, ó, como sendo S mais 2 vezes S mais 2. Tá bom? E aí S mais 2, repete aqui, a gente pode escrever como S mais 2 ao quadrado. É um produto notável, né? S mais 2 ao quadrado. Daí, a gente pode fatorar a função y de S dessa maneira. Isso daqui escreve como sendo S mais 2 ao quadrado. E aí, o que a gente faz quando tem uma polinomial repetida no denominador, quando a gente vai aplicar frações parciais? Aí a gente olha para o teorema lá, né? A letra B aqui desse teorema. Isso aqui é o Guidoriza, tá bom? A página 375. Aí, no denominador, você tem aqui já tudo fatorado em polinômios de grau 1. Só que um dos polinômios repete, portanto, ele aparece elevado ao quadrado aqui. Aí, o que a gente faz? A gente vai escrever 3 parcelas. O que não se repete aparece só uma vez aqui. Só que o que se repete, a gente coloca 2 parcelas. Uma é elevado a 1 e a outra é elevado ao quadrado. E aí coloca constantes para cada uma. Então, vamos fazer exatamente isso. Agora sim, aplicando frações parciais, vão ser 3 parcelas, tá? O denominador da primeira vai ser o S menos 3, é o que está elevado a 1 aqui. Na segunda fração vai ser o S mais 2, e na outra vai ser o S mais 2 ao quadrado. E aí agora a gente completa aqui com constantes. Vamos então descobrir os valores de A, B e C. Primeiro passo, encontrar o MMC aqui entre essas 3 parcelas, né? Então vamos fazer isso. Todo mundo aqui tem o S mais 2 menos essa parcela aqui, menos essa parcela. Então vamos multiplicar e dividir essa parcela por S mais 2. Só que nessa daqui aparece S mais 2 ao quadrado, né? Então, em vez de S mais 2, vamos colocar S mais 2 ao quadrado aqui. A segunda já tem um S mais 2 no denominador. Então, a gente multiplica mais 1, certo? Em cima e embaixo, para ficar ele ao quadrado também, na segunda. E agora o S menos 3, né? Que tem aqui na primeira fração, a gente multiplica e divide as outras duas, para que todo mundo fique com S menos 3 no denominador. Então, vou colocar aqui e aqui. E na terceira a mesma coisa, multiplica por S menos 3 e por S menos 3.
todo mundo tem o mesmo denominador, agora a gente pode somar todo mundo. Vamos juntar todo mundo agora, né? Todo mundo está positivo. E esse daqui também. Tá bom? Agora sim. Aí os denominadores, perdão, são iguais. Agora a gente compara os numeradores, eles têm que ser iguais. Com isso a gente vai obter um sistema para descobrir os valores de A, B e C. Para isso a gente vai ter que expandir aqui todos esses produtos, tá? Vamos fazer isso numa outra linha. Primeiro aqui está elevado ao quadrado, então é só aplicar produto notável. Aqui é só fazer a distribuição, né? Essa soma multiplica essa soma, então. E aqui não precisa fazer nada, né? E agora distribui A, B e C para cada uma dessas parcelas. E aí a gente identifica que isso é um polinômio de grau 2, né? Vamos juntar todos os termos de mesma ordem, né? Termos quadráticos, vamos botar todo mundo aqui para frente. Aí já dá para colocar o S quadrado em evidência aqui. É o termo linear, não é onde tem S. Tem S aqui, aqui e aqui. Vamos então colocar todo mundo perto, né? E são essas três parcelas aqui, que tem S. Vamos tirar o S de todo mundo e colocar em evidência. E aí agora, né? Você tem duas frações iguais, onde os denominadores são iguais. Portanto, para que a igualdade seja verdadeira, os numeradores devem ser iguais. E nos numeradores a gente tem dois polinômios de grau 2. Para que dois polinômios sejam iguais, os coeficientes dos termos correspondentes, de mesma ordem, têm que ser iguais. Aí a gente compara, então, né? Então, comparando os termos correspondentes. Os termos correspondentes, eu quero dizer termos de mesmo grau. Do numerador, a gente chega no seguinte, né? Que o termo quadrático de um lado tem que ser o termo quadrático de outro. Desse lado aqui, o termo quadrático é A mais B. Portanto, A mais B tem que ser igual ao termo quadrático do outro lado, o coeficiente é menos 1. Então, isso tem que ser igual a menos 1. O termo linear é tudo isso daqui, que multiplica S. E ele tem que ser igual ao termo linear do outro lado. Só que do outro lado não tem termo linear, então tem que ser igual a zero. E por fim, o termo independente, que é tudo isso aqui, tem que ser igual ao termo independente, que é 10, né? O termo independente aqui do outro lado é 10. Tem esse sistema linear para ser resolvido aí, então, agora, né? Vamos então resolver o sistema linear para obter os valores de A, B e C. A solução do sistema é dada por isso daqui. A igual a 1 sobre 25, B igual a menos 26 sobre 25, e C igual a menos 6 sobre 5. Então, né, isso daqui é o y de S. E aí a gente coloca os valores que a gente acabou de obter para as constantes. Ó, as duas primeiras parcelas aqui, elas são evidentes, né, que se tratam de exponenciais, né, transformadas de Laplace de exponenciais. Essa outra aqui é um pouco menos óbvio, né? Mas vamos lá, né? Vamos agora aplicar a transformada inversa. O y de t vai ser igual à transformada inversa aplicada aqui em cada uma dessas parcelas, tá? As constantes eu posso colocar para fora, tá? Porque a transformada inversa também é linear. Ó, as duas primeiras a gente já identifica de cara que são exponenciais. A terceira a gente tem que ver com um pouco mais de cuidado. Vamos já colocar direto aqui quem são as transformadas das duas primeiras parcelas. Bom, isso daqui é a exponencial de 3t. Essa é a transformada de Laplace da exponencial de 3t. Aqui, ó, isso é a exponencial de menos 2t, né? Porque o sinal que aparece aqui é diferente do que tem lá dentro da exponencial. E aí falta esse outro aqui, não é? Esse outro é quem, não é? Aí vamos olhar na tabela, né? É 1 sobre s mais 2 elevado ao quadrado. Aí, se fosse s mais 2, seria uma exponencial, né? Mas está s mais 2 elevado ao quadrado. Aí, olha só, né?
nenhum aqui tem S mais alguma coisa somado elevado ao quadrado, né? Mas bem aqui tem S ao quadrado. Só que lá não é S ao quadrado, é S mais 2 ao quadrado. Só que tem um teorema que a gente viu que diz que se tem uma exponencial multiplicando a função na transformada de Laplace, o resultado vai ser um deslocamento no S. Então, se a função é t, se a transformada da função t é 1 sobre s ao quadrado, se essa função t estivesse multiplicando uma exponencial, aí ia ficar 1 sobre s menos uma constante ao quadrado, que é justamente o que a gente tem lá, não é? Então, o que aparece lá, na verdade, é a transformada de Laplace da função t multiplicada por alguma exponencial. Olha, essa transformada inversa aqui, essa função não aparece explicitamente lá na nossa tabela, né? Mas a gente viu que tem uma propriedade que se a função estiver multiplicada por uma exponencial, isso gera um deslocamento no espaço S, né? A transformada só de t, sozinho, sem exponencial, a gente sabe, né? 1 sobre S ao quadrado. E sabe também que se a gente tem a transformada de uma exponencial multiplicado por uma função qualquer aqui de t, que a gente saiba calcular a transformada de Laplace, vai ser a transformada dessa função, só que com S deslocado. Como é que fica, então, a transformada de t multiplicado por uma exponencial? Fica a transformada de t com um deslocamento, né? Onde tem S, a gente coloca S menos A, onde A é a constante que aparece dentro da exponencial. Portanto, a transformada de Laplace de exponencial vezes t vai ser a transformada de t, só que onde tem S, a gente vai colocar S menos A. Agora sim, ó, ela não estava na nossa tabela assim, explicitamente, tá? Aí agora bora comparar isso que a gente chegou com isso aqui, ó. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa se a gente identifica o A como sendo menos 2, né? Se o A for igual a menos 2, o que é que vai acontecer aqui? No lugar de A eu coloco menos 2, aqui no lugar desse A vai ter que entrar menos 2. Com esse menos daqui vai ficar mais, né? Então vai ficar mais 2. Agora está exatamente igual, né? Portanto, a transformada inversa do que está aparecendo aqui dentro é t multiplicado pela exponencial de menos 2t. Utilizando a tabela de transformada de Laplace, concluímos que a transformada de t multiplicado por uma exponencial é isso daqui, né? Portanto, finalmente, a gente pode colocar aqui que isso, na verdade, é a função t multiplicado por exponencial de menos 2t. A solução geral do nosso problema. Se a gente resolvesse usando as técnicas que a gente viu lá no capítulo de equações homogêneas, né, a gente ia ver que a equação característica teria raízes repetidas aqui, e aí quando tem raízes repetidas, a gente repete as exponenciais, né, nas duas soluções que são linearmente independentes, mas uma delas a gente multiplica pela variável independente da equação. No caso aqui é t, tá? Aqui está x, mas é t, na verdade. Então está aqui ó, a solução da homogênea associada. Aqui é a exponencial de menos 2t, aqui é a exponencial de menos 2t que se repete. E para garantir que continue sendo solução, mas que seja linearmente independente, a gente multiplica pela variável independente da equação, né? Que nesse caso aqui é t. E aí essa multiplicação por t surgiu naturalmente aqui, quando a gente resolveu utilizando transformada de Laplace. Lembram que lá no início do capítulo a gente teve que forçar que a constante passaria a depender de t, a variável independente, e aí a gente encontrou que tinha que ser uma função linear, e aí multiplicava por x lá, né? Que aqui a variável independente não é mais x, é t, né? Esse t apareceu naturalmente aqui, né? Que apareceu justamente a transformada de Laplace de uma função que multiplica o t. E aí, como sempre, né, a solução dada pela transformada de Laplace já devolve a solução com as constantes, né, determinadas a partir das condições iniciais, né? Isso daqui é a solução da equação homogênea associada, já com as constantes aqui definidas pelas condições iniciais. E essa parte aqui é a solução particular.
Nota que a equação diferencial, o termo não homogêneo, é uma exponencial de 3t, não é? Quando a gente resolvia pelo método dos coeficientes a determinar, a gente dizia que a solução particular tinha que ser uma exponencial igual multiplicada por um coeficiente a ser determinado. Aqui, ó, exponencial igual, e o coeficiente já aparece aqui determinado, 1 sobre 25. Então, a transformada de Laplace já devolve a resposta completa, né? Tanto a solução homogênea quanto a solução particular, e os coeficientes já adequados para as condições iniciais fornecidas. Só falta ver uma situação, né? Que é o próximo exemplo que a gente vai ver agora. Essa equação aqui, ela tem o problema de ter raízes complexas. Então, começando sempre aplicando a transformada de Laplace. Aplica a transformada de Laplace aqui, e do outro lado também, aqui no seno. Bom, ela, a transformada de Laplace é linear, eu já vou colocar distribuído aqui para essas duas parcelas, e aí não tem o termo de y, né, sozinho, né? O coeficiente do termo de y sozinho é 0 aqui. Então vamos lá, né, sabendo que a transformada do próprio y é y de s, que não aparece aqui explicitamente, né? Mas a transformada da derivada primeira e segunda aparecem aqui e aqui, né? E a transformada da função seno de 2t vai ser igual a quanto? E aí substitui na equação. Substituindo na equação, a segunda derivada é tudo isso aqui, e a primeira derivada é isso aqui. Além disso, né, a transformada do seno é isso aqui. E aí a gente já pode substituir as condições iniciais aqui, né? O y de 0 e o y' de 0 foram fornecidos aqui. Y de 0 é 2 e o y' de 0 é 1. Então vamos substituir 2 e 1 aqui, né? Aqui é 2, e aqui também. E a derivada é 1. Chegamos, então, na equação algébrica, né? Depois de aplicar a transformada de Laplace. Só lembrando o caminho aqui, né? Fica transformada na equação diferencial, chega numa equação algébrica que envolve y de s. E agora a gente isola o y de s, obtendo a solução no espaço S. Então, vamos manipular essa equação aqui. Bota todo mundo para frente aqui, que depende de y de s. E bota o y de s em evidência. E menos 2 menos 1 é menos 3. Passa essas duas parcelas aqui para o outro lado. Elas estão negativas, quando eu passar para o outro lado, vou ter que trocar o sinal. E agora, né? Passa o s ao quadrado mais s dividindo, né? Para o outro lado. Tem uma soma aqui, né? Posso tratar isso como uma parcela só. Eu vou passar esse dividindo, vai multiplicar esse denominador aqui e esse daqui. Aí o y de s, né? Só tem que aplicar a transformada inversa. Mas se a gente aplicar a transformada inversa, vamos ajeitar um pouco esse resultado, né? Encontrar o MMC, né? No caso, essa parte aqui aparece nas duas, né? O que só não aparece nas duas é esse daqui. Então, eu vou multiplicar e dividir a segunda por s ao quadrado mais 4. Portanto, eu posso somar todo mundo num numerador só. E aí, o que faz agora é distribuir aqui, não é? Esses produtos, né, dessas somas. Vamos fazer isso então. Só dá para juntar esse 2 aqui com esse 12, que vai ficar 14. Eu vou só inverter a ordem dessas duas parcelas para o termo quadrático ficar na frente aqui. 2s ao cubo, mais 3s ao quadrado, mais 8s, mais 14. Vamos então ajeitar aqui. Aqui não é a primeira derivada, né? Aqui é o y. Portanto, aqui vai ser o y sem a primeira derivada. Essa parte aqui não vai precisar. E aí, a partir daqui vai mudar tudo. Então, substituindo isso daqui na equação. Agora sim. E a segunda derivada aqui é tudo isso. E a transformada do y é o y de s só. A transformada do seno é isso daqui. E aplicando as condições iniciais, né, o y de 0 e o y' de 0 são 2 e 1, respectivamente.
Então, aqui a gente coloca 2, e aqui a gente coloca 1. Esse y de s vamos colocar para cá. E vamos colocar agora o y de s em evidência, né? Aparece nessas duas parcelas, pode fatorar. E essas duas parcelas aqui passam para o outro lado e trocam um sinal. Passa isso aqui que está multiplicando o y de s para o outro lado dividindo, tá? Aí encontra o MMC, esse s ao quadrado mais 1 já está em comum aqui nos dois denominadores, só falta o s ao quadrado mais 4. Então a gente multiplica e divide a outra por s ao quadrado mais 4, para ficar repetido aqui os denominadores, e agora eu posso juntar todo mundo aqui. E aí junta o 2 com esse 1 aqui, vai ficar 3. Então, peraí que eu fiz coisa errada aqui, né? Vamos fazer, o que eu fiz errado aqui? Agora sim, junta esses denominadores aqui, para cá, com o termo que eu tinha esquecido. Pronto. E distribui para cá, né? Faz esse produto dessas duas somas. Vamos só juntar agora esse 2 aqui com esse 4, vai ficar 6. Então ficou 2s ao cubo, mais s ao quadrado, mais 8s, mais 6. E agora? Aí já está até separado aqui, né? Os fatores no denominador. Só que essas duas polinomiais de grau 2 aqui não têm raízes reais, né? Então vamos utilizar agora as frações parciais. Utilizando frações parciais. Bom, s ao quadrado mais 4 não tem raízes reais, tá? S ao quadrado mais 1 também não tem raízes reais, porque s ao quadrado vai ser um número positivo, né? Somado com outro número positivo, não tem como isso dar zero. Aqui é a mesma coisa. Essas duas polinomiais aqui, essas duas equações têm raízes complexas. O que a gente faz quando tem raízes complexas? Vamos olhar lá o teorema do Doriza, né? Ó, se esse daqui tem raízes complexas, o que a gente faz? A gente deixa o polinômio de grau 2 mesmo, lá no numerador, no denominador, perdão. Só que no numerador, aí, em vez de botar uma constante só, bota uma polinomial de grau 1. Então, vamos fazer exatamente isso. Fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar uma fração para cada um deles. O primeiro vai ser s ao quadrado mais 4, e o segundo vai ser s ao quadrado mais 1. Nota que nos exemplos anteriores, aqui cada denominador tinha uma polinomial de grau 1 só. Mas porque lá todo mundo tinha raiz real. Aqui não tem raiz real, só tem raiz complexa, então deixa ele quadrático mesmo. Só que em vez de colocar uma constante só aqui no numerador, a gente coloca uma polinomial de grau 1. Então, AS mais B. E aqui outra polinomial de grau 1. CS mais D. E tem que determinar todos esses coeficientes aí. Então, vamos encontrar, né, quem são os valores de A, B e C e colocar aqui. Primeira coisa, encontrar o MMC aqui. Aí é só multiplicar cruzado, né? O s ao quadrado mais 1 multiplica aqui, né? E o s ao quadrado mais 4 multiplica aqui. Aí vai ficar o seguinte. E aí, olha só, os denominadores agora são iguais, né? Quando a gente fez o MMC aqui. Aí vamos expandir aqui, né, esse numerador, fazer essas multiplicações, utilizando a propriedade distributiva. Vai ficar. E agora pode tirar todos os parênteses aqui. Dá para simplificar alguma coisa? Não, né? Não dá. Todo mundo tem potências diferentes de S. Aí, de novo, a distributiva aqui, ó. Pega esse S ao quadrado mais 1 e multiplica pelas duas parcelas aqui dessa soma. E tchau, parênteses. Pronto, está expandido aí, né? Não tem mais nenhuma multiplicação para ser feita. Dá para a gente simplificar, né, agora, né? Fatorar todos os termos de mesma ordem, né? De mesmo grau, quer dizer. S é o cubo, tem aqui e tem aqui. Vou colocar para cá. S é o quadrado, tem aqui
e aqui. Esse sozinho já tem um aqui e tem outro aqui. E aí os termos dependentes aqui no final. Né? Aí essa o cubo aparece repetido aqui, vamos colocar em evidência. S ao quadrado, a mesma coisa. E o S, por último. E os termos dependentes aqui, deixa aqui do jeito que está aqui. Então, nos numeradores dessa equação, a gente tem polinômios de grau 3. E a gente quer que eles sejam iguais. Portanto, os coeficientes dos termos de mesmo grau têm que ser iguais. Daí a gente tira o seguinte. Termo de ordem 3, aqui desse lado, é A mais C. Então, A mais C é igual a 2, que é o termo de ordem 3 aqui desse lado, o coeficiente do termo de ordem 3. Aqui a gente tem B mais D, que é o coeficiente do termo quadrático. E aqui é igual a 1. Então, tem que ser iguais. Né? Termo linear, A mais 4C, e aqui é 8, certo? O termo linear. E o termo independente, B mais 4D, e aqui é 6. Estou igual aqui, igual a 6. A gente tem aí, então, dois sistemas lineares de duas equações cada um, né? Porque a gente pode reorganizar, ó, essa equação aqui envolve só A e C, então eu vou passar ela para cima, para cá. Olha, isso aqui é um sistema 2x2 envolvendo as variáveis A e C, certo? Esse aqui é outro 2x2 envolvendo B e D. Então a gente resolve cada um deles. Aí vamos resolver cada um deles. A solução dos sistemas é dada por A é igual a 0, B menos 2/3, C é igual a C, 2, e o D é igual a 5/3. Daí os valores de A, B, C e D. Aí vamos substituir aqui, né? No y de S, tá aqui. Ó. Portanto, o valor de A é 0. Então, já vou até apagar daqui. 0. O valor de B, menos 2/3. O menos eu vou colocar aqui. C é igual a 2. E D é igual a 5/3. Aí tem que aplicar agora a transformada inversa, né? Antes disso, a gente pode separar aqui, ó, essa fração em duas, né? Porque tem uma soma no numerador. Então, a gente pode fazer o seguinte. Essa outra aqui, a gente escreve assim, né? Tem uma soma aqui no numerador, separei em duas frações, tá bom? De mesmo denominador. As constantes eu vou colocar aqui para fora. E, finalmente, a gente aplica a transformada inversa agora, né? Aplicando a transformada inversa de Laplace, vai ficar o seguinte. Eu vou obter, finalmente, a solução desejada, y de t, que é a transformada inversa da função y de s. Que é aplicar a transformada inversa em tudo isso aqui. Então, vamos lá, né? Vamos, então, aplicar a transformada inversa em todo mundo. E aí, usando a linearidade, já vou colocar as constantes para fora, tá? E aplicar só na parte importante. Aí, a gente olha para a nossa tabela, né? Vamos pegar a tabela aqui. Mais especificamente, ó, a gente olha, tem S ao quadrado mais alguma coisa, né? Em todas elas, né? E aí a gente olha para cá, onde que tem S ao quadrado mais alguma coisa? Aqui, né? Nas transformadas de seno e cosseno. Então, muito provavelmente, aquelas funções lá são seno e cosseno. Ó, a transformada do seno é A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. E a gente olha aqui, né? Esse 4 aqui a gente pode escrever como sendo 2 ao quadrado. Aí fica mais ainda óbvio que trata de fato da transformada do seno ou do cosseno. Né? A do cosseno aparece o S no numerador. A do seno aparece a constante, certo? A gente olha para cá, onde aparece o S? Aqui, ó. Então, isso daqui é a transformada do cosseno. Esses outros que não têm S são transformadas de seno. Então, a gente identifica já aqui
Essa terceira aqui, perdão, é a transformada do seno de t. Essa daqui é a transformada do seno de t. Vamos pegar aqui da nossa tabela, transformada de seno e cosseno. A transformada do seno e do cosseno. A do cosseno, a diferença é que aqui aparece S. Certo? Aí olha só, não é? Se a gente identifica A como sendo 1 aqui, vai ficar S ao quadrado mais 1, e aqui em cima fica 1. Então, 1 sobre S ao quadrado mais 1, exatamente o que está aqui. Portanto, de fato, isso aqui é o seno de 1 vezes t. Isso aqui é o seno de 1 vezes t. Aqui, ó, S dividido por S ao quadrado mais 1. Tem bem aqui, ó, S dividido por S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se eu faço A igual a 1, é exatamente o que está aqui. Portanto, isso é a transformada do cosseno de 1 vezes t. Isso aqui é o cosseno de t. E aqui, 1 dividido por S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Não pode ser o cosseno, porque o cosseno tem S no numerador. Aqui não tem S, tem uma constante. Então, tem que ser a transformada do seno. Mas olha só, né? A transformada do seno, a constante que aparece elevado ao quadrado aqui, ela aparece no numerador também, né? Então, aqui tem A ao quadrado e a gente identifica, então, que o A é igual a 2, ó. Só que no numerador teria que aparecer 2 também, que não está aqui, não é? Mas tem o 2 aqui fora, ó. Esse 2 eu posso colocar aqui para dentro. Então, esse 2 que estava aqui, eu ponho aqui para dentro. Aí agora eu identifico que é a transformada do seno de 2t. Você poderia se perguntar, não é? Estava assim, né? Vamos deixar como estava. Mas, por sorte, tinha o 2 aqui fora, né? E se não tivesse o 2 aí fora? Se fosse 7, por exemplo. O que ia fazer, não é? A gente ia fazer o seguinte, né? Ia multiplicar e dividir por 2, e um desses 2 aqui passaria lá para dentro. Esse daqui eu colocaria lá para dentro. Aí o 2 apareceria de qualquer forma. Quer dizer, eu sempre posso forçar a constante que eu quero que apareça aqui, aparecer, certo? É só multiplicar por ela e dividir por ela. Vamos voltar para o que tinha antes. Por sorte, já tinha o 2 aqui, ó. Então eu pego ele lá de fora e coloco aqui dentro. E eu posso fazer isso porque a transformada inversa ela é linear, tá bom? E isso daqui é a transformada do seno de 2t. Isso daqui, vou colocar numa outra linha, é o seno de 2t. Tá aí, então, a solução da nossa equação diferencial. Aqui é a solução da homogênea associada, já com as constantes determinadas pelas condições iniciais, e aqui a solução particular. A solução particular da equação diferencial. Qual foi a diferença desse exemplo para os outros, né? Além de que não teve exponencial nenhuma, né? Só tem trigonométricas, né? Que apareceram aqui. A diferença foi na hora de usar frações parciais, ó, porque os denominadores aqui, as polinomiais, não tinham raízes reais. Então, na hora de separar as frações, a gente deixa elas quadráticas mesmo. Só que aí, em vez de colocar constante no numerador, a gente coloca polinomiais de grau 1. No caso, as duas aqui têm raízes complexas, né? Então, nas duas frações parciais, a gente coloca polinomiais de grau 1.